Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. Esse menino passou por uma situação extremamente trágica. Em 19 de abril de 2000, Paulo Pavese, de apenas 10 anos, sofreu uma queda de 10 metros e foi levado ao hospital Pedro Sanches. Devido à gravidade do seu estado, ele foi transferido para a Santa Casa da Misericórdia, em Minas Gerais, onde foi declarada a morte cerebral. Como potencial doador de órgãos, uma equipe médica, coordenada pelo Dr. Álvaro Ian Hess, realizou o procedimento. Mas o pai levantou suspeitas após receber uma conta alta por medicamentos que deveriam ser cobertos pelo sistema de saúde. Uma investigação subsequente revelou um esquema ilícito relacionado à retirada de órgãos e descobriu-se que a criança ainda estava viva durante o processo. Mesmo depois deles terem sido condenados pela justiça, o CFM continuou não tendo feito nada com relação a isso. Foi comprovado que realmente eles eram os culpados. A pena era de 17 anos de prisão. E muito foi dito a respeito deles, porque é médico, porque é rico. Não, gente, a lei no Brasil, infelizmente, funciona assim. Se você é réu primário, se você não oferece risco. Caramba, mas réu primário pra tirar órgão, galera? Como assim? Não é retirar órgão, a gente tá falando sobre homicídio. Porque quando você tira os 2 rins de uma pessoa, você sabe que ela vai morrer. Ninguém vive sem os 2 rins. Então, assim, a gente não tem como atestar, assim, se esses pacientes teriam voltado, se esses pacientes teriam se recuperado. Mas a gente nunca vai saber. Só que o Ministério Público, ele levou quase 10 anos de investigação. Foi em 96 que foi decidido que o caso seria levado à justiça. Foi de 10 anos, então. Não, e pior, 96 foi levado à justiça, mas ainda demorou mais 7 anos pra eles decidirem ir para o julgamento com júri popular. E aí, depois desses 7 anos, a gente só foi ter esse julgamento em 2011. Então a gente tá falando de muito tempo. Meu Deus. Era procurado desde 2010, ano em que fugiu do Brasil e entrou para a lista da Interpol. O antigo militar israelita Gedalia Tauber, condenado por tráfico de órgãos humanos, foi detido no aeroporto de Fiumicino, em Roma, vindo de um voo de Boston. O nervosismo excessivo e uma rasura no passaporte denunciaram-no. Tauber foi considerado como responsável por uma rede que operava no Brasil, aliciando pessoas de bairros pobres da cidade do Recife, em Pernambuco, para venderem os seus rins. Segundo as autoridades italianas, há 19 casos confirmados na sequência dos exames médicos efetuados no Brasil. As pessoas eram levadas para a África do Sul, onde eram sujeitas a intervenção cirúrgica. Depois, era gente abastada que recebia o transplante. Gli organi sono stati trapiantati a persone facoltose. Aparentemente, todos os receptores eram de nacionalidade israelita. Os rins eram comprados por valores entre os 2.000 e os 7.500 euros. Veias ocultas. O horror invisível do tráfico de órgãos no Brasil. No silêncio das sombras do sistema de saúde, uma indústria macabra prospera. O tráfico de órgãos, um crime que tira vidas para salvar outros, infiltra-se sorrateiramente nas entranhas do Brasil. Esta é uma jornada pelos becos escuros da exploração humana, onde corpos são desmembrados e vidas roubadas em troca de lucro. Prepare-se para encarar o lado obscuro da vida, onde a esperança vira moeda e a morte um comércio cruel. O Brasil, apesar de ser referência mundial em transplantes de órgãos pelo Sistema Único de Saúde, com recordes históricos de doações e procedimentos realizados, enfrenta um inimigo silencioso e assustador: o tráfico ilícito de órgãos. Enquanto a maioria das doações é realizada dentro de um sistema ético e regulamentado, casos de exploração clandestina ameaçam a dignidade humana e evidenciam uma rede criminosa que se aproveita da vulnerabilidade social. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em Poços de Caldas, Minas Gerais, no ano de 2000. Paulo Veronese Pavese, uma criança de 10 anos,
caiu do playground e foi levado ao hospital. Lá, um suposto erro médico levou à sua morte encefálica forjada, seguida da retirada ilegal de seus órgãos. A investigação revelou um esquema criminoso envolvendo médicos acusados de homicídio qualificado e lavagem de evidências. O pai de Paulo Pavese chegou a receber cobranças suspeitas e investigou por conta própria, enfrentando ameaças ao levar o caso à justiça. Este episódio chocante trouxe à tona uma máfia que atuava nas sombras do sistema de saúde, envolvendo autoridades, policiais e médicos corruptos, deixando marcas profundas no país. O juiz Narciso Alvarenga de Castro, da primeira vara criminal, afirma que vem recebendo ameaças desde que começou a analisar os casos de possíveis irregularidades nos transplantes de órgãos realizados em Poços. Ele disse que não pode entrar em detalhes, mas que é amparado pelo Gabinete de Segurança do Tribunal de Justiça. Esse fato relativo a essa questão de segurança, eu prefiro não me manifestar, da mesma forma que eu fiz outras vezes. O juiz também comentou sobre o habeas corpus dos médicos Celso Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, concedido pelo desembargador da primeira Câmara Criminal, Flávio Leite. Eles foram presos no dia 6 de fevereiro por suspeita de envolvimento no caso do menino Paulo Veronese Pavese, morto em abril do ano 2000. Eles foram soltos na última sexta-feira, mas com medidas cautelares. Não podem se ausentar da cidade por mais de 15 dias, estão proibidos de entrar na Santa Casa por qualquer motivo, não podem exercer funções em cargos públicos e tiveram que entregar os passaportes. Se trata de uma decisão liminar em habeas corpus que foi concedida pelo ilustre desembargador Flávio Leite, concedendo a liberdade aos acusados, no caso chamados pacientes, mas fixando algumas medidas cautelares que eles tiveram que concordar antes de ser liberados. O habeas corpus do médico Sérgio Poli Gaspar foi negado, já que ele é considerado foragido da Justiça. O habeas corpus concedido ainda será avaliado pela primeira Câmara Criminal, mas não há prazo para este julgamento. Essa decisão da última sexta-feira, por parte da primeira Câmara, ela é uma decisão liminar, né? Então ela ainda não tem força de definitiva. Vai haver ainda o julgamento desses habeas corpus. A possibilidade de alteração existe, já ocorreu em outras vezes. Só que é uma possibilidade, diria, difícil de ocorrer. A tendência é que se mantenha essa decisão do relator do habeas corpus. A tendência é essa. Então, para eles retornarem à prisão por causa desse julgamento de habeas corpus, eu acho uma possibilidade pequena. Na década de 1980, o caso Calume revelou um esquema ainda mais aterrador na cidade de Taubaté, São Paulo. O médico Roosevelt Calume denunciou um programa ilegal dentro do Hospital Santa Isabel, onde rins eram removidos ilegalmente de pacientes vivos e cadáveres para venda. 3 médicos foram implicados em um dos escândalos mais brutais que impulsionaram a criação da Lei 9434/1997, voltada a regulamentar os transplantes no Brasil. Apesar da condenação, os impactos dessa rede persistiram, refletindo o poder criminoso que mina o respeito à vida e à ética médica. Há 25 anos, 4 famílias esperam pelo julgamento dos acusados de matar seus parentes. Os réus são médicos que na época participavam de um programa de transplantes no extinto Hospital Santa Isabel, em Taubaté, interior paulista. Foi perguntado pela minha cunhada, doutor, mas enquanto ele realmente não estiver morto, não se desliga as máquinas? Claro que não, minha senhora, foi a resposta dele. O caso virou manchete nos jornais na década de 80. Os cirurgiões foram indiciados por homicídio com dolo eventual. Eles teriam antecipado a morte dos pacientes para fazer a retirada dos rins. A
Apesar da investigação criminal, o Conselho de Medicina Regional e Federal os considerou inocentes. O julgamento demorou tanto que hoje só 3 dos 4 acusados estão vivos. Eles continuaram a trabalhar como médicos. Se o povo de Taubaté considerasse que nós somos culpados, bandidos, facínoras, como está escrito lá, nós não teríamos cliente, nós somos profissionais liberais. Perícias concluíram que essas pessoas não tinham o diagnóstico seguro de morte encefálica, que ampara a cirurgia para a retirada dos órgãos. Ao todo, 17 testemunhas foram convocadas para o júri popular, que pode durar até 4 dias. A principal é uma técnica em enfermagem. Ela diz ter visto quando a morte de um paciente foi provocada por um dos cirurgiões. Depois que tiraram os 2 rins do paciente, ele pegou o bisturi e furou o peito do paciente. Ele parou de se movimentar. Segunda-feira, o caso que ficou todo esse tempo tramitando na justiça começa a ter um desfecho. O júri de 7 pessoas vai decidir se os médicos são culpados ou inocentes. Outro episódio sombrio ocorreu em Pernambuco, envolvendo uma quadrilha liderada por Gedalia Tauber. Essa organização recrutava moradores da periferia do Recife, oferecendo até $30 mil para que vendessem um dos seus rins, com operações de transplante ocorrendo ilegalmente até em hospitais na África do Sul. Este esquema misturava promessas falsas e coerção silenciosa, enquanto retornavam ao Brasil com grandes somas em moeda estrangeira, alimentando um ciclo de exploração e segredos que desafiam o combate do crime pelo sistema. Era procurado desde 2010, ano em que fugiu do Brasil e entrou para a lista da Interpol. O antigo militar israelita Gedalia Tauber, condenado por tráfico de órgãos humanos, foi detido no aeroporto de Fiumicino, em Roma, vindo de um voo de Boston. O nervosismo excessivo e uma rasura no passaporte denunciaram-no. Tauber foi considerado como responsável por uma rede que operava no Brasil, aliciando pessoas de bairros pobres da cidade do Recife, em Pernambuco, para venderem os seus rins. Segundo as autoridades italianas, há 19 casos confirmados na sequência dos exames médicos efetuados no Brasil. As pessoas eram levadas para a África do Sul, onde eram sujeitas a intervenção cirúrgica. Depois, era gente abastada que recebia o transplante. Aparentemente, todos os receptores eram de nacionalidade israelita. Os rins eram comprados por valores entre os 2.000 e os 7.500 euros. O tráfico de órgãos não é apenas um crime de corpo, é uma violação brutal da dignidade humana, sustentado pelo desespero dos vulneráveis e pela corrupção sistemática. Vítimas são manipuladas, seduzidas ou coagidas a entregar partes vitais, enquanto redes clandestinas prosperam sob o véu da legalidade. O cinema imortalizou essa face sombria em Turistas, de 2006. No filme, turistas estrangeiros são sequestrados para a remoção ilegal de órgãos, uma ficção baseada em relatos reais que revela a extensão do horror subterrâneo conectado ao tráfico. Hoje o Brasil avança em medidas para modernizar o sistema de transplantes e coibir ilegalidades, mas a sombra do tráfico ainda assombra, exigindo vigilância constante da sociedade, da justiça e da mídia. Nas sombras da esperança, um comércio impiedoso segue prosperando, alimentado pelo desespero e pela dor. O tráfico de órgãos no Brasil não é apenas um crime contra o corpo, é uma ferida aberta na alma da humanidade. É uma lembrança cruel de que, mesmo nos sistemas mais avançados, a dignidade pode ser roubada e a vida vendida ao maior lance. Em um mundo que luta pela vida, é preciso vencer também esta guerra invisível, para que nenhum corpo seja nunca mais apenas um item no mercado. Este foi mais um Maloca Pop.